na pergunta de hoje é a seguinte: como deve ser o evangelho bíblico? Como deve ser o evangelho? Não. Como deve ser o evangelismo bíblico? Não é? Como é que deve ser? Tá? Então, a gente vai ver alguns itens respondendo a esta pergunta. Aqui, então, o primeiro item diz assim: o evangelismo que o cristianismo tem desenvolvido não é o que a Bíblia orienta. Tem sido um evangelismo de competição entre religiões e entre denominações. Alguns entendendo que isto é salutar para o reino de Deus, e outros atendendo a limitações carnais, pessoais, como a prepotência e a intolerância. Minha religião é maior do que a sua. Minha religião tem mais gente do que a sua. Minha religião é mais aceita e tem mais gente que é séria do que a sua. Essa competição carnal, diabólica, né, que é próprio do ser humano, tá bom? Esse evangelismo competitivo que se tem desenvolvido nasceu entre os anabatistas, quando o grande objetivo era tirar a gente do catolicismo e trazer para a crença que praticavam na Idade Média. A competição estava na quantidade de rebatismos que promoviam nesta angústia maléfica e guerreira. Entendeu? Então era uma competição mesmo. Tirar a gente lá do cristianismo, do catolicismo. Tudo isto se tornou mais acirrado a partir da reforma protestante e do evangelicalismo americano. Um alimentado pela arrogância anglo-saxônica dos ingleses e o outro pela arrogância anglo-saxônica dos americanos. Né? Com isto, o cristianismo se encheu mais ainda de divisão, intolerâncias domésticas e uma competição evangélica que lotou o cristianismo de todo tipo de joio maléfico e feroz. Essa competição é fortalecida por um mau entendimento do texto bíblico quanto ao que se chama de ide de Jesus. Em outras palavras, compreende-se como uma ordem para que se vá e se pregue e se convença as pessoas à fé em Jesus Cristo, quando na verdade se trata de uma palavra de algo natural, espontâneo, que acontece com a vida de um salvo. Com a ajuda do Espírito, ele se torna nova criatura, e com isto ele se torna bem-aventurado, e com isto ele se torna luz do mundo e sal da terra. Esta é a nossa missão neste mundo. Entendeu? Eu não fui convocado por Jesus a forçar as pessoas a serem cristãs. Eu fui levado, Jesus me disse que eu devo ser bênção para as pessoas. Eu devo ser luz e sal, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A função de convencer todo ser humano é do Espírito Santo. E ele já tem feito isto muito bem. Também é dele a responsabilidade de converter e santificar toda pessoa que se submete ao seu convencimento. Muito joio está no cristianismo convencido de pecado, mas achando-se convertido, porque esse tipo de evangelismo competitivo assim afirma, para que muitas estatísticas sejam alcançadas. Então, é dada a ele algumas regras a serem cumpridas para que continue sendo aceito como convertido e em santificação. Por exemplo, é feito assim: você quer Jesus como seu Senhor e Salvador? Aí a pessoa diz: quero.
Ele diz, então você já é convertido, agora você está convertido. Ué, só porque disse isso, né? Tem outros casos assim, ore comigo. Ó Deus, muito obrigado por Jesus Cristo e aceita a minha vida, Senhor, e eu quero viver uma vida nova. Pronto, terminou a oração, pronto, agora você já é crente, você já é um salvo. Então, esse evangelismo competitivo, ele cria essas coisas e a pessoa termina acreditando que é crente, mesmo que não seja. Mesmo que não tenha passado pelo novo nascimento. Mas como eu fiz tudo aquilo e ele diz que agora eu sou crente, então eu sou crente. Eu sou um salvo. Entende? A outra coisa são as regras. Olha, quem é crente faz assim, 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 veste assim, 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 fala assim, 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 se comporta assim, assim, assim. Aí a pessoa vai fazendo aquilo, aí a pessoa diz, não, olha, você agora é um convertido. Você já está fazendo todas essas coisas. Então, esse evangelismo competitivo cria essas situações para poder responder uma estatística. Tantas pessoas se converteram, tantas pessoas fizeram parte da igreja, tantas pessoas agora são de Jesus, não é? Então, isso é muito comum nesse evangelismo competitivo que a gente usa, tá bom? Às vezes a pessoa, e com isso, né, enche a igreja de joio, que pensa que é crente, que pensa que é salvo. Está tudo errado. Tanto o cristianismo fica com um número exagerado de gente atendendo ao orgulho de ser maior religião do mundo, quanto o próprio cristianismo sofre com isto, pois não consegue atender bem os verdadeiros cristãos, como este joio, né? Por ser violento e carnal, vai tomando o fôlego tanto das comunidades locais quanto das denominações evangélicas, e das denominações cristãs, levando o coletivo a comportamentos totalmente fora dos ensinos de Jesus. A gente enche a igreja, o cristianismo, né? Enche o cristianismo de joio, e esse joio toma o fôlego, porque ele é violento. O verdadeiro cristão, ele é pacífico, ele é tranquilo, ele quer paz. Então ele se recolhe e deixa espaço para esses violentos, né? Esse joio violento, briguento, confusento que a igreja, que o cristianismo recebe. Gente que pensa ser salva e não é salva. 7. Este joio violento, arrogante, é que em toda a história do cristianismo conduziu direta e indiretamente esse mesmo cristianismo a ser nocivo e antipático ao mundo, ao contrário da igreja de Jerusalém em seus primeiros anos, que caía na graça da sociedade e todos os dias o Senhor salvava pessoas naquela cidade. Assim, a primeira iniciativa do cristianismo para fazer um evangelismo que não seja competitivo, mas o verdadeiro, segundo a Bíblia, é descansar. Essa é a primeira atitude. Descansar no poder do Espírito. Descansar na certeza de que ele é responsável de convencer as pessoas do pecado. Ele sabe como fazer isto. Primeiro de tudo, abrir mão de querer convencer as pessoas para a fé cristã. A primeira coisa que temos que fazer para ter um evangelismo bíblico. Parar com a ideia de que a gente tem que convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Essa é uma obra do Espírito. Primeira coisa é abrir mão disso. E olha que é difícil, porque a gente já tem essa ganância de julgar as pessoas, a gente já tem essa prepotência de dizer que nós estamos certos e que todo mundo está errado, né? A gente não tem isso? Então, isso já é difícil de abrir mão. Entendeu? Segundo,
Aqui está. Segundo passo é deixar o Espírito conduzir no interesse de imitar Jesus, ou seja, ser luz do mundo e sal da terra. Ser bênção para todo mundo sem exceção. O segundo passo é amar o mundo do jeito que ele é. Ser apelidado de amigo de pecadores, como Jesus foi. Ser hospital, lugar de cuidar de gente doente. Todo dia descobrir como melhor acolher e proteger as pessoas como elas são, sem obrigá-las a mudança nenhuma, como Jesus fez com a mulher adúltera. Não obrigou, não. Se você tem que mudar agora, você tem que deixar essa vida, porque senão você vai para o inferno. Não, Jesus não disse nada disso. Jesus esteve do lado dela, protegeu ela e apenas no final disse: vá e não peques mais. Não é uma ordem. Vá e tome a atitude de não querer mais viver em pecado. É isso. 10. Terceiro passo para o evangelismo ser bíblico, correto. É abrir mão da competição entre religiões e entre denominações. Entender que todos estamos na mesma vontade de Deus. Sair do cada um por si e Deus por todos e partir para um por todos e todos por um sob a bênção do Senhor. Entendeu? Sair dessa competição. Ninguém é meu denominação, igreja nenhuma é meu adversário. Eu não tenho que competir com ninguém. É eu sair do cada um por si e Deus por todos e entrar agora no cada um, como é? Um por todos e todos por um, sob a bênção do Senhor. É diferente, né? Muito diferente. Não temos obrigação de encher igrejas, não temos obrigação de encher denominações, não temos a obrigação de encher o cristianismo. Essa não é a nossa obrigação. Nossa única missão evangelística é sermos luz e sal para o mundo. Sermos motivos de alegrias para todas as pessoas ao nosso redor, sem nenhuma exceção. Esse é o nosso papel, só esse. O resto é carne pura que a gente inventa, tá bom? Muito bem, essas são nossas respostas para como deve ser o evangelismo bíblico, né? Não o evangelismo competitivo, mas o evangelismo bíblico.